tivemos o SARS, o Ebola, o MERS, né, e tantas outras, né? Só que nunca nenhuma delas tinha conseguido parar o mundo, né? E a Covid conseguiu. Os efeitos sobre a natureza vão entrar decididamente, como nunca tinham entrado, no cálculo do risco dos negócios. Meu nome é Marcos Yankee, né? Eu sou professor de agronegócio do INSPER, né? A gente basicamente estuda a questão internacional do agronegócio. Nós temos o Centro INSPER Agro Global, que olha as grandes transformações que estão acontecendo na agricultura e no agronegócio no mundo e como que o Brasil se insere nesse ambiente, né? Já que nós somos hoje o terceiro maior exportador do mundo de produtos do agronegócio. O meu nome é Sérgio Leitão, eu sou diretor do Instituto Escolhas, um think tank dedicado a pensar temas na interface entre economia e meio ambiente que sejam vitais para a solução dos grandes problemas do Brasil, dos grandes problemas nacionais. O Brasil é visto com admiração e com temor, né? Admiração porque, de fato, nós conduzimos aqui a principal revolução tropical, agrícola na área da tecnologia, né? A gente conseguiu dominar os trópicos como nenhum outro país conseguiu. Por exemplo, hoje a gente consegue fazer 2 a 3 safras na mesma área, sem precisar de irrigação. Por exemplo, a gente hoje planta soja e milho, ou soja e algodão na mesma área, coisa que quase nenhum país no mundo consegue fazer e que só é possível fazer lá nos trópicos. Uma agricultura de muita eficiência, de muita competitividade, portanto, muito admirada pelo mundo afora, pelo aspecto da produtividade, mas também muito, muito temida pelos países que têm grandes populações rurais, com pequenas propriedades, e daí eles têm uma certa dificuldade de aceitar a abertura dos seus mercados. Eu acho que a gente sempre teve uma certa pressão da Europa sobre o Brasil, né, no sentido de, por exemplo, reduzir o desmatamento, né, e, enfim, quer dizer, controlar o uso da terra, né, também pressões em relação ao uso de insumos, como, por exemplo, defensivos, produtos transgênicos e outros, né? Então, com isso, a gente acabou adotando diversas medidas, né, que foram importantes para garantir a sustentabilidade da produção, né? Desde a moratória da soja, por exemplo, lá na Amazônia, o zoneamento da cana, o próprio Código Florestal, né? E uma série de outras ações, né? Então, eu diria que a pressão sempre foi muito na área do meio ambiente. Os 3 S já apareciam, né, que é o S de sustentabilidade, o S de saúde e o S propriamente da questão sanitária, né, que são os aspectos, por exemplo, ligados à comercialização da carne de animais, já apareciam. E havia um indicador de que o Brasil, de certo modo, enfeitiçado, né, pela onipotência e onipresença do poderio chinês em nos prover com compras substanciosas, de certo modo, tinha deixado essa agenda de lado. Essa agenda ficou meramente a encargo do governo e a coalizão de interesses naquilo que respondia pelos interesses do agronegócio, meio que se distanciou, tipo assim, a China nos provém, tudo nos bastará, quase que numa atualização daquilo que se dizia nos anos 70, o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, e agora a gente vive uma espécie de atualização dessa fórmula em relação ao país mais poderoso de plantão. Então, esta questão desses 3 S's, a rigor já era a pauta que aparecia fortemente, atrelada a um outro aspecto que também sempre foi muito atual e que até então, de certo modo, orientou basicamente a formulação da discussão do Brasil nos fóruns internacionais. Esse tema meio que, desculpa essa palavra tão controvertida, obnubilava, ou seja, bloqueava a visão que o país tinha, porque tudo que a gente fazia na esfera internacional tinha muito a ver com a defesa dos interesses em relação ao jogo de forças na questão dos subsídios. Basicamente, né, os 3 S's ficavam atrás desse S principal, de cifrão,
né, o S ali a marcar a questão da cifra monetária, indicando que a principal preocupação era as discussões sobre o peso que cada país colocava em apoio à sua agricultura e como isso criava um desbalanço, um desequilíbrio nessas relações comerciais. Imensa fragilidade da humanidade na questão das zoonoses, né? 70% das doenças infecciosas vêm de zoonoses, desde a peste negra, da gripe espanhola, depois tivemos o SARS, o Ebola, o MERS, né? E tantas outras, né? Só que nunca nenhuma delas tinha conseguido parar o mundo, né? E a Covid conseguiu. Acho que a primeira coisa a gente tem que controlar a caça ilegal e a venda descontrolada desses animais em mercados, né? Depois a gente tem que resolver problemas clássicos, por exemplo. Uma das razões que fez com que a peste suína fosse muito importante lá na China, dizimando 40% da população de suínos, foi exatamente o fato que se cria ainda animais soltos em toda a Ásia e mesmo lá na China, né? E esses animais soltos podem realmente contrair doenças. Então, a gente tem que ter sistemas de integração produtor-indústria, como tem aqui no Brasil, com animais estabulados, com controle de ambiente, com medicamentos, com ração adequada, com assistência técnica, que é o que nós fazemos aqui no Brasil. É o que permite que a gente hoje exporte suínos e aves para 150 países, né? Eu acho que vai haver uma volta a um certo nacionalismo, mas isso não pode significar o fechamento das fronteiras, né? Porque no caso da alimentação, né, uma das razões que garante segurança alimentar para o mundo é o fato de que existem fronteiras abertas, né? E para o Brasil é muito importante que essas fronteiras se mantenham abertas. Então eu acho que a solução não é fechar fronteiras, a solução é tentar encontrar soluções pelo caminho da cooperação. Os efeitos sobre a natureza vão entrar decididamente, como nunca tinham entrado, no cálculo do risco dos negócios. Isto era um efeito que podia parecer, mas isso já não o era? Não. Né? De certo modo, até por uma alegação de que não havia uma parametrização necessária para tanto, se deixava de lado, se falava do risco, mas muito no aspecto reputacional, ou seja, se eu entender que um determinado negócio poderá me ser prejudicial, eu vou deixá-lo, né, para não correr o risco, porque a taxa de retorno econômico dele não compensará. Mas isso não necessariamente fazia com que, no conjunto dos outros vários negócios que eram abraçados ou tocados, essa questão fosse fundamental no processo de análise. As questões ambientais até então eram rotuladas, né, ou rubricadas com esse símbolo da externalidade, que é aquilo que está fora e muitas vezes era percebida como uma espécie de dano colateral que você controla os efeitos, mas não evita que sejam necessariamente realizados. Então, o que nós temos hoje, acho que o primeiro grande efeito é meio ambiente, sustentabilidade, a questão de saúde, a questão de sanitária, vem efetivamente para o centro da mesa de decisão. Uma posição muito de soberba, achando que o mundo vai precisar de nós, ou seja, nós ditamos porque nós produzimos. E isto a soberba é a ruína de qualquer império, a soberba é a ruína de qualquer atividade, a soberba é a ruína de qualquer empreendimento que não entende que as coisas mudam e mudam muitas vezes de uma maneira dramática, não esperada, não pensada, e aqueles sinais que estão por debaixo, né, da neblina, que não são percebidos, são aqueles que causam os grandes acidentes, as grandes quedas. Isso a história vai mostrando. Então, eu acho que o agro no Brasil precisa um pouquinho descer do salto alto, olhar com mais, digamos assim, serenidade os movimentos que vão acontecendo no mundo e entender que quem está pedindo esse tipo de atenção quer exatamente que o país continue sendo um grande país produtor de comida, mas ao mesmo tempo que não venda para fora, quando leva 1 quilo de carne ou 1 quilo de soja, um pedaço da Amazônia junto, um pedaço dos nossos pulmões juntos, um pedaço da qualidade dos rios juntos.
Obrigado.